Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o vídeo de 346. Questão número 7, das manifestações visuais, noções sobre as aparições. Allan Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de ver os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Então nós temos que repetir, né? Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Então nós aqui percebemos que Allan Kardec, ele interroga aos bons espíritos, né? Qual o inconveniente, né? Que inconveniente? Ora, será que existiria algum inconveniente se a humanidade 24 horas visse os espíritos? Será que seria bom? Ou será que seria prejudicial? Como se comportaria a humanidade, não é mesmo? Se todo mundo visse os espíritos. Os filhos desencarnam e, como se nada tivesse acontecido, porque ali, ao lado do esquife, ao lado do caixão, o encarnado, abraçado àquele espírito, se encontra e ainda dizendo: nossa, meu filho, que interessante, né? Não é verdade? 37 anos você permaneceu nesse corpo físico.
Como você conseguiu? Ah, mãe, não sei. Não sei. Aí, os irmãos todos ali abraçados, né? Não é verdade? Olha que interessante seria. Mas vem a resposta dos bons espíritos. Estando o homem constantemente cercado de espíritos, o vê-los a todos os instantes o perturbaria. Para você ver como somos assim, como não temos paciência, né? Às vezes, o retorno à pátria espiritual e não aparecer aos familiares se torna até um benefício da misericórdia divina aos familiares e também àqueles que retornaram à pátria espiritual, porque, como aqui está dizendo, estando o homem constantemente cercado de espíritos, ou vê-los a todos os instantes, o perturbaria. Mas não era para se perturbar, não é? Porque a partir do momento que aquele ser fez parte da sua família, não era para ele se sentir perturbado. Porque como que uma mãe, um irmão, uma irmã, um pai vai se sentir perturbado com a presença do filho ou da filha ou da avó ou do avô? Não é verdade? A única diferença que os encarnados no corpo físico constantemente convivendo para lá e para cá com os desencarnados. Aí vamos pensar assim, você está muito cansado, aí você pensa assim, eu vou deitar um pouco para me descansar, né? Aí as pessoas não percebem e acaba deitando em cima do espírito. Ainda mais aqueles familiares assim que dormem muito. Aí de duas uma. Ou você grita com o familiar, não estão me vendo aqui? Ou você deixa a pessoa deitar em cima de você. Mas quase sempre a pessoa espiritual acaba dizendo
Que falta de respeito. Você não está me vendo aqui, mãe? Pelo amor de Deus, eu não tenho sossego nem para dormir nessa casa. Eu vou dormir para a rua. Não, Cássio, volta aqui. Não, mas não dá para ficar aqui mais não. Eu vou sair para a rua aí, porque não tem jeito. Então, olha só para você ver. Embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhes-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Então, seria contrário às leis divinas, né? O fato que não é fato da humanidade toda, constantemente, 24 horas, poder ver os espíritos. Até porque, como temos ouvido esse termo, isso é relativo, porque para ver os espíritos é preciso de um certo potencial, fluidos, energias. Então, não basta a pessoa querer e dizer de livre e espontânea vontade, porque isso não acontece. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem. Se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho, né? Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupes. Deles se encarrega Deus. Ora, é mais que justa e que sábia a resposta dos bons espíritos o nosso irmão Allan Kardec, né, Hippolyte, Leon Denisard, Rivail, né? Porque não é o fato de todos os espíritos, de todos os encarnados, poderem ver os espíritos que eles deixam a incredulidade para trás, né? Para trás. Eles deixam a incredulidade para trás. Não é dessa forma que convence, porque o convencimento não necessita de uma aberração, de uma extrapolação. Aquele que crê, automaticamente ele, com poucas palavras,
e poucas análises, ele consegue. Ele consegue. Então não há necessidade para convencer de que toda a humanidade pudesse ver os espíritos. Então imagine todos os incrédulos ver espíritos. Todos irracionais veem espíritos. Todos os hipócritas veem espíritos. Todo mundo vê espírito. Não é por aí, não é dessa forma que a providência divina consegue remover a incredulidade do coração, né? Daqueles incrédulos, do coração desses seres que pensam dessa forma, né? Então, a forma como todos nós sabemos que existe faz parte dos desígnios de Deus. E diferente seria uma extrapolação. Então aqui nós temos uma nota de Allan Kardec, como eu mesmo assim sem conhecer muita coisa, como disse, seria inconveniente, né? Allan Kardec aqui está dizendo, tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos. Então, imagine o tamanho dos inconvenientes. Seria estafante, seria estressante. Imaginemos a humanidade toda vidente. Mas uma vidência 24 horas para todo lado que você olhasse, visse espíritos, né? Então, esse seria até estafante, cansativo. É bom do jeito que é mesmo. Como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, tudo obedece os desígnios de Deus. Nada encontra-se fora dos desígnios. Nada encontra fora das leis de Deus.
seria, assim, inconveniente se todos possuíssem as mesmas capacidades para auto se firmarem, para acreditarem no que não acreditam. Então, tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca. Imagine se nós víssemos o ar que nos cerca. Ninguém vê o ar. Isso é obra de Deus. Faz parte de suas leis, né? Como em vermos o ar que nos cerca, e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam. Imagine só se nós, 24 horas, víssemos os animais microscópicos, né? Não conseguiríamos viver. Porque você pega um copo para tomar água, ao bater os olhos ali, ele cheio de micróbios. Ao encher o copo de água ou de leite, você não vê o leite nem a água, e sim só micróbios, porque essa é a realidade. Estudando essas matérias no plano espiritual, eu tenho deparado com estas situações. O corpo físico, ele é tão forte, mas tão forte, que mesmo o homem, desrespeitando as leis divinas e desrespeitando a imunologia do corpo físico, através da bebida, do cigarro, né? Das drogas e tudo mais, o corpo é tão forte que para destruir o corpo humano com as drogas, com as bebidas, com o cigarro e tudo mais, a pessoa precisa fazer uso dessas toxinas muitos anos. Isso é relativo, né? Porque tem uns que já se encontram assim, com a imunologia fraca. Mas muitos, muitos anos, porque a imunologia do organismo vai combatendo aquelas toxinas que o ser humano vai ingerindo através de condimentos, né? Carnes, bebidas, cigarro, drogas, e tudo quanto outras coisas. Então, se as pessoas parassem para analisar quantos micróbios as pessoas ingerem por dia, assim, no oxigênio, no ar, no garfo, na colher, né, nos talheres, na água, nos alimentos. E o organismo, ele combate
tudo, elimina tudo. Mas é lógico que, de tanto combater todos os dias, o organismo vai perdendo também a resistência. E tem corpos físicos que aguentam 37 anos no corpo físico, né? Tem outros que aguentam um pouquinho mais, tem outros que aguentam um pouquinho menos, mas o corpo físico é forte demais. Se as pessoas soubessem a resistência que existe no corpo físico, elas respeitariam um pouco mais o corpo físico. Então é a mesma coisa, né? Quantos aos incrédulos, né? Quantos aos incrédulos de muitos meios dispõem para se convencerem desses meios, né? Tanto inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, olha só para você ver, como em ver o ar, né, que nos cerca, as miríades de animais microscópicos sobre nós, em torno de nós, pululam, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém, né? Então, que Deus nos ilumine. Muito obrigado.